Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Se você pode ficar em pé, fique em pé. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tema da mensagem desta noite, da minha primeira mensagem como seu pastor, é bênçãos decorrentes da nossa reconciliação com Deus. Bênçãos decorrentes da nossa reconciliação com Deus. Vejamos o que diz, queridos, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois da parte de Cristo, que vos reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta hora pela tua palavra, porque ela é viva e é eficaz. Uma palavra, Senhor, muito conhecida de cada um de nós, mas que precisa nesta noite ser reavivado na nossa mente e no nosso coração. Clamo agora ao Espírito Santo de Deus, a tua provisão, o teu cuidado em falar através da minha vida, através da minha boca. Porque tu colocou no meu coração, tu colocaste no meu coração o desejo de ministrar esta palavra, porque tu conheces o coração do teu povo. O Senhor sabe, Pai, como está o coração deste irmão, desta irmã, diante das lutas que tem passado, Senhor. Ó Deus, então ministra a porção que lhe cabe, segundo o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode assentar. Muito obrigado. Meus amados irmãos, ao longo da sua caminhada, o apóstolo Paulo anda defendendo-se dos ataques dos falsos apóstolos. Todas as cartas de Paulo no Novo Testamento são cartas onde ele escreve à igreja, porque está entrando heresia na igreja. E Paulo escreve essas cartas para que as pessoas compreendam exatamente o que é viver a vida cristã, para que as pessoas possam viver a vida cristã com as motivações certas, corretas. E muitas pessoas naquela época duvidavam das motivações de Paulo. E no versículo 14, Paulo vai mostrar qual é a verdadeira motivação de ser cristão. Paulo tinha dois motivos principais para fazer aquilo que fazia, para viver o seu ministério. O primeiro deles era o temor a Deus. No versículo 10 diz que todos nós deveremos prestar contas ao Senhor, e eu pregarei isso numa outra oportunidade. Então o temor ao Senhor é o primeiro princípio para Paulo exercer o seu ministério por onde quer que ele passava. Mas nesta noite eu quero enfatizar o outro pilar que Deus usou na vida de Paulo, que o impulsionou a fazer aquilo que ele precisava fazer. Paulo não fazia a sua pregação, ou não vivia a verdade do Evangelho, porque ele apenas temia ao Senhor. Mas ele também fazia isso, porque ele era constrangido pelo amor do Cristo em nós.
Então, o fato maior de Paulo poder ministrar e ensinar à igreja o que é a verdade da vida cristã é o amor de Cristo. Um autor diz, Cole Krause, diz que a pressão constrangedora deste amor de Cristo não objetiva o controle. Jesus não objetiva controlar as nossas vidas. Mas este amor de Deus que nos constrange, como diz no versículo 14, deve nos levar a uma ação, deve nos levar a agir no nosso dia a dia coerentemente com o que nós professamos a nossa fé. Um outro autor, Stedman, vai dizer que a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. Em João, no capítulo 14, no versículo 15, não precisa abrir a sua Bíblia, Jesus diz aos seus discípulos que eles demonstrarão se verdadeiramente o amam, se o obedecerem. Se nós dizemos que nós obedecemos ao Senhor, que nós amamos ao Senhor, e não obedecemos à sua palavra, na verdade nós não amamos. Amar não é um pensamento ou não é uma intenção. Amar é uma ação prática na nossa vida. E quando nós amamos, o amor torna mais fácil a obediência. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao seu amado. Existem 4 pontos importantes que nós precisamos entender ali no versículo 14. O versículo 14 que nós lemos, ele diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Tem muito crente que ainda não consegue entender por que é que Jesus teve que morrer por toda a humanidade. Nós podemos compreender que Cristo morreu porque tinha um objetivo claro em mente. E esse objetivo claro se divide em 4 pontos importantes. Primeiro, Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Não é possível a vida cristã ser vivida se Jesus não estiver vivendo em nós, através de nós. A proposta de Cristo é que nós permitamos que Ele venha viver através da nossa vida. A morte de Cristo, para nós, é a nossa vida, porque Ele morreu a nossa morte. A palavra do Senhor diz que nós éramos pecadores, e quem peca recebe como salário a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus se prontificou a morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Então a primeira dimensão da morte de Cristo é a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Ao morrer por todos, Jesus tomou o lugar como nosso representante. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus morreu naquela cruz, naquele dia fatídico, toda a humanidade morreu com Cristo. E isso é interessante perceber, por quê? Porque no processo judicial de Deus, no momento em que Adão pecou lá no paraíso, toda a humanidade pecou com Adão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso segundo Adão, porque Jesus veio consertar, corrigir aquilo que tinha sido estragado na criação através da ação de Adão. E assim, então, como o pecado de Adão se tornou o pecado de toda a sua posteridade, a morte de Cristo tornou-se a morte de todos que creem nele. Isso está explícito lá em Romanos 5, 12 a 21, e 1 Coríntios 15 também fala sobre este ponto. Irmãos, mas o importante é que apenas saber que Cristo morreu na cruz do Calvário, saber do fato, e alguns até podem questionar historicamente, isso não representa muita coisa. Saber apenas do fato é apenas a ideia de evangelho, ou seja, as boas novas. Mas nós precisamos nos apropriar deste fato. Como é que eu me aproprio do perdão que Jesus conquistou para mim naquela cruz? Como é que eu me aproprio desta vida? Somente aqueles que têm fé vão se aproximar da morte de Cristo e que, portanto, serão incluídos pela palavra de Cristo. Uma segunda dimensão para este versículo está na lógica em que Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Então, a primeira ideia é que nós vivemos por meio dEle. Se você está em pé hoje, se você está vivendo, é porque você vive por meio de Cristo. A segunda ideia é que nós vivemos para Ele. Uma vez que nós estamos vivos, estamos vivendo para quê? Para que você vive? Para trabalhar? Para comer? Você vive para quê? Para criar filho e depois simplesmente morrer? Qual é a finalidade de você viver? Por que você está ainda vivo na face da terra? Cristo tem uma dimensão para a nossa vida.
Você não está apenas passando o seu tempo na janela histórica do mundo. Você não está apenas vivendo para cronologicamente contar o seu tempo. Você está vivo porque Deus tem um propósito para a sua vida, amém, querido? E o propósito para a sua vida é que você viva para agradar a Ele. Isto é o serviço. O Salvador não morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter e viver uma vida egoísta, uma vida para nós mesmos, mas morreu para vivermos para Ele. Obviamente, queridos, que nós não servimos a Cristo para ser salvos, mas nós servimos a Cristo porque nós já fomos salvos, louvado o nome do Senhor. Uma vez salvos, nós não somos salvos para viver para nós somos salvos para viver para Cristo, para agradar a Ele. No versículo 16, Paulo vai afirmar que Cristo morreu para que vivêssemos com Ele. Então por meio dEle, para Ele e com Ele. Jesus não nos distancia. Jesus não quer que nós vivamos uma vida distanciada dEle. Isto é comunhão. Isso tem a ver com comunidade, tem a ver com a proposta de Jesus quando bateu as portas do seu coração, como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A proposta de Jesus não é Ele no céu, desfrutando do bem bom, e você aqui na terra ralando, e quanto mais você sofrer, melhor, porque afinal de contas alguém pensa que quanto mais for sofrido, mais você vai ganhar alguma coisa no céu. Essa teologia do sofrimento era uma teologia que se pregava no Brasil até 1970. Quanto mais pobre, quanto mais sofrido, quanto mais ralar, as pessoas até brincavam dizendo que no céu ia ganhar uma mansão, porque aqui sofreram muito. A proposta de Jesus não é essa. A proposta de Jesus não é você ser uma pessoa inútil. A proposta de Jesus não é você ser uma pessoa qualquer, mas é tornar você uma pessoa relevante nessa sociedade, exaltar o nome do Senhor através da sua vida, para que as pessoas deste mundo sem Deus, ao olharem para você, percebam que Jesus está presente neste mundo, porque Jesus está na sua vida. Amém, queridos? E como é que Jesus pode estar presente na sua vida e você viver uma vida derrotada, presa e amarrada pelo pecado? Por isso Jesus promete a mim e a você viver contigo. Ele promete estar contigo na caminhada. Ele diz assim: jamais te deixarei, jamais te desampararei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Eu sei que há momentos que você se sente só. Eu sei que há momentos em que até às vezes os irmãos que caminham com você esquecem um pouquinho de você. Mas o Deus que eu e você servimos, o Jesus que nos comprou na cruz do Calvário, esse tem o seu nome gravado nas palmas das suas mãos, e Ele sabe quem é você, Ele sabe onde você mora, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele conhece as mentes e os corações, e Ele está presente na sua vida. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Paulo admite que houve um tempo em que ele conhecia Cristo como conhece o homem. O apóstolo Paulo reconhece que houve um tempo na história dele em que realmente ele soube da história de Jesus como um homem histórico. Mas Jesus, antes de ser o homem histórico, é o homem de Deus, enviado por Deus a este mundo. E na medida em que o Espírito Santo trocou o coração de Paulo e deu a ele um coração vivo, então ele começa a entender, e toda a perspectiva de Paulo sobre Jesus muda. E agora ele passa a ver Cristo com uma nova forma. Só que para eu poder enxergar Jesus dessa nova forma, eu preciso que uma mudança ocorra no meu coração. Todas as pessoas que não nasceram de novo não conseguem enxergar Jesus além de um homem histórico. Todas as pessoas que não tiveram seu coração transformados por Cristo não conseguem ter a mente de Cristo para conseguir compreender a grandeza daquilo que Cristo fez em nós. A religião cristã é a única religião, ou a única religião, pode dizer, mas o cristianismo é a única proposta em que provê a transformação do homem de dentro para fora. As religiões deste mundo, elas ensinam o homem a se comportar, elas ensinam o homem a ter uma fachada, mas a sua natureza continua mesmo inclinada ao pecado.
Mas no dia em que Jesus entrou no meu coração, no dia em que Jesus entrou no seu coração, o Senhor transformou a sua mente, o Senhor transformou o seu coração, e a palavra do Senhor diz que rios de água viva começam a fluir a partir daí. Você se torna uma nova criatura, e a sua perspectiva do mundo, seja o mundo físico, seja o mundo espiritual, se transforma por completo. Portanto, que Paulo vai dizer no versículo 17, que quem está em Cristo agora é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e que tudo se faz novo. Porque Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. É interessante porque nós somos cidadãos de 2 países. Nós somos pessoas que têm 2 passaportes. Nós temos o passaporte físico humano e nós temos o passaporte celestial no nosso bolso. E agora nós somos chamados a nos comportar dentro desses 2 ambientes. Amanhã, na segunda-feira, você vai para o seu trabalho, conviver a sua vida. Mas você nunca pode se esquecer que você agora é uma nova criatura. E você tem uma nova ética, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir, que é coerente com esse passaporte maravilhoso que Deus deu para mim e para você. Paulo então está mostrando que novos hábitos, pensamentos, desejos de quem está em Cristo e precisam ser diferentes daquela velha natureza. Não podem ser iguais. Se os nossos pensamentos, se você está na igreja há 10, 12, 15, 20 anos, e você continua pensando da mesma forma que você pensava antes de Cristo entrar em sua vida, você precisa novamente ser convencido, convertido pela palavra do Senhor. Em resumo, o que Paulo está dizendo no versículo 17 é um chamado à nossa santificação. É um chamado a nos separarmos para o Senhor, já que somos novas criaturas, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. O Senhor está dizendo assim: você não está mais preso pelo passado, você não está mais aprisionado pelo pecado, você não está mais aprisionado pelo seu ser, mas agora eu estou vivendo em você, por meio de você, eu quero fazer sinais e maravilhas, e eu estou antecipando na sua vida a realidade da criação. Nós somos o agente de Deus para a restauração deste mundo caído, queridos. Nós somos o agente de Deus, não somos anjos. Os anjos são ministradores para servirem a nós. Eu e você é que somos o agente de Deus para levar as boas novas aos perdidos, para fazer a manifestação do poder da nova criação para este mundo. É por isso que a santificação é extremamente importante. E é por isso que a palavra diz que nós devemos ser santos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Santificação é progressiva. Eu preciso ser mais santo hoje do que eu era ontem. À medida em que o Espírito Santo vai confrontando os meus hábitos, as minhas atitudes, e vai confrontando aquilo que não lhe agrada, a minha postura deve ser de dizer: Senhor, eu quero ser cada dia mais santo na Tua presença, eu quero ser cada dia mais agradável a Ti, para que o Senhor me use plenamente e o Teu nome seja glorificado. Mas para isso Paulo mostra no versículo 19, que é necessário uma reconciliação. Sem essa reconciliação, é impossível isso acontecer em nossa vida. No versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A palavra de reconciliação aqui, no grego é katalassem, que significa, expressa a ideia de unir coisas que são opostas. A palavra do Senhor diz que quando nós éramos do mundo, da natureza humana, nós éramos naturalmente inimigos de Deus. O ser humano que não é tocado pelo Espírito de Deus, ele pode até ser uma pessoa aparentemente boa. Ele pode até ter uma mente sensível para ajudar outra pessoa. Mas a sua natureza ainda não foi transformada. Ele ainda é inimigo de Deus. Porque no fundo, ele confia na sua autossuficiência. Durante alguns anos da minha vida eu professei o ateísmo. E eu acreditava que, embora Deus não existisse para mim, eu acreditava que as minhas boas obras, um dia, se Deus realmente existisse, Ele levaria em conta tudo aquilo que eu fiz de bom, e Ele não me condenaria por aquilo, embora eu acreditava que Deus não existisse. De forma que, de qualquer forma, eu era inimigo de Deus. Mesmo sendo aparentemente bom, não fazendo nenhum grande pecado, mas era inimigo de Deus, porque o pecado não está no fazer, o pecado está em não se submeter à direção de Deus, a não permitir que Deus trabalhe a partir das nossas vidas. Por isso que Paulo diz
que nós estávamos em conflitos. E realmente havia um conflito entre nós e Deus. E este conflito era terrível, prejudicial, porque nenhum de nós podia se achegar até o Senhor. Stedman, que é um autor que eu gosto muito de ler, ele descreve o ministério da reconciliação em alguns pontos importantes. Ele diz que origina-se em Deus e não no homem. É Deus quem toma a iniciativa. Mostra também que é uma experiência pessoal. Não é possível me apropriar da experiência de salvação da minha mãe, ou me apropriar da experiência de salvação daquele irmão ou daquela irmã que eu tanto amo. Cada um de nós precisa passar por uma experiência pessoal. Essa experiência é tão maravilhosa que ela compreende todo o universo. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é apenas eu, é toda a humanidade. A palavra glória no grego significa doxa, tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Ou seja, se o ser humano pecou e está destituído da glória de Deus, ele está destituído de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem. O caráter de Deus, a ação de Deus não é possível na vida de alguém que não reconhece como seu Senhor. O ministério da reconciliação também é importante, porque ele elimina toda a condenação. O ministério da reconciliação é importante, porque ele é entregue pessoalmente, é investido de autoridade, é aceita voluntariamente. Deus não aceita pessoas que são coagidas. Ou você se rende aos pés do Senhor, ou você se submete ao senhorio de Cristo, ou Jesus não é Senhor da sua vida. Jesus jamais vai se apropriar da vida de alguém. Jesus jamais vai manipular a vida de alguém. Jesus não quer que você o obedeça por medo de ir para o inferno. Tem muito crente na casa do Senhor que tem mais medo de ir para o inferno do que vontade de ir para o céu. E Deus não quer que esse sentimento domine a nossa vida. Deus não quer que você o obedeça porque Ele pode mandá-lo para o inferno, ou Ele pode julgar a sua vida, disciplinar você. Ele quer que você o obedeça porque o próprio Filho fez questão de obedecer, vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, para nos incluir na sua morte e na sua vida. O ministério da reconciliação realiza o impossível. Não é possível o homem chegar até o Senhor por si mesmo. Nicodemos vai de madrugada na casa de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus vai dizer: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele diz: não é possível, eu não posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe. E Jesus diz: é verdade, você não pode mesmo. Aquilo que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos vai dizer: mas isso não é possível. Jesus diz: é verdade, não é possível. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus, aleluias. E talvez a coisa mais importante do ministério da reconciliação é que ela é possível de ser experimentada a cada momento. Você não precisa fazer uma oração específica para ser um agente de reconciliação. Você não precisa colocar uma roupa de crente para ser um agente de reconciliação. Você não precisa estar limpo, cheiroso, barbeado para ser um agente de reconciliação. Você pode estar com dores do seu corpo. Você pode estar sem dinheiro na carteira. Você pode estar passando pela maior crise da sua vida. Mas ainda assim, se você levantar amanhã pela manhã e falar: Senhor Jesus, usa a minha vida para ser um agente de reconciliação. Eu quero abrir a minha boca e ser um abençoador. Eu quero estender as minhas mãos e ser um abençoador. O Senhor colocará muitas pessoas na sua vida essa semana, e você será tremendamente usado por Deus para ser um agente de reconciliação. Amém, queridos? O homem precisa reconciliar-se com Deus, porque o pecado o afasta de Deus. O homem precisa reconciliar-se com Deus, porque todo o seu impulso do coração é contra Deus, é filho da ira. E quem é o autor da reconciliação? A reconciliação como iniciativa divina é algo maravilhoso, porque Deus era o ofensor. Deus colocou o homem no jardim, no paraíso, para experimentar do melhor, para viver uma vida eterna. Adão não foi feito para morrer. Lá no paraíso não existia a ideia de funerária, irmãos.
Adão foi feito para viver eternamente, e é por isso que os primeiros homens que vieram sobre a face da terra viveram muito mais tempo do que nós. O tempo não era diferente, o dia batia, era o mesmo tempo, a noite era o mesmo tempo, mas aqueles homens viviam mais, porque a essência que estava dentro deles era a essência pura da criação de Deus, a qual fomos criados em imagem e semelhança do Senhor. Mas o pecado, quando entrou em nossa vida, deturpou a criação, e o nosso corpo tornou-se mortal. Deus fez o homem com um corpo incorruptível, e nós nos tornamos mortais. E Deus agora enviou o seu Filho ao mundo, para nos dar a nova condição, do nosso corpo voltar àquela condição original, mas através da ressurreição, que é um outro processo. Mas é o mesmo projeto de Deus. Deus não desistiu do projeto, Deus não tem outra alternativa. E como filho pródigo, um homem que rompeu a relação com seu pai em um país distante, o Senhor providenciou o meio para que nós pudéssemos ser reconciliados. Se eu pedisse para você testemunhar, nós íamos ficar até amanhã, à noite aqui, com você testemunhando o que Deus fez para você ser reconciliado com Ele. Portanto, a reconciliação é uma iniciativa divina. O Evangelho não é o homem buscando a Deus, isso é religião. O homem tentando buscando a Deus é religião. Mas o Evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. Louvado é o nome do Senhor. E muitas pessoas talvez não compreendam a importância da reconciliação realizada pela cruz de Cristo. E essa importância está ligada à ideia de que o resultado não é a causa do amor de Deus. Deus não amou o mundo porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas ao contrário, porque Deus amou o mundo, Jesus morreu na cruz do Calvário. Antes de Jesus vir a este mundo cumprir com o plano do Pai, o Senhor já tinha amado a minha e a sua vida. Somos amados do Pai. Louvado o nome do Senhor. Portanto, não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus, foi o amor de Deus que gerou a cruz. É lindo e maravilhoso isso ou não, amados? Você pode repetir comigo? Não foi a cruz de Cristo que gerou o amor de Deus. O amor de Deus foi quem gerou a cruz. Amém, queridos? Deus amou tanto você, a mim, que Ele foi capaz de levar a este preço. Cristo na cruz pagou o preço para nos reconciliar com o Senhor, com Cristo, com Deus. E Ele quer que nós possamos fazer isso nesse tempo, queridos. Eu poderia ministrar um pouquinho mais, mas o nosso tempo vai passando. Deus, Ele é justo. E Ele justifica o injusto sem deixar de ser justo. O Deus justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E aí, Paulo usa no versículo 19, uma expressão que eu quero trabalhar com você nesta noite, que é a ideia de imputação. No versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. A reconciliação que Cristo proveu para cada um de nós baseia-se na imputação. Imputação é um termo técnico da área financeira, que significa nada mais, nada menos do que colocar na conta de alguém. Hoje nós tivemos em algumas capitais do Brasil a famosa marcha ou campanha "Eu não vou pagar o pato". Ninguém quer pagar o pato do outro. Nós éramos pecadores e nós tínhamos que pagar o pato pelo nosso pecado. Mas Jesus disse: eu vou pagar o pato por eles. Isso chama-se imputação. Ou seja, alguém pagou a nossa conta. Portanto, a reconciliação significa que alguém pagou a minha conta. Vou dar um exemplo bem simples para você. Imagina que você acorde e você está devendo R$1 milhão. A sua conta está negativa no banco em R$1 milhão. Ao meio-dia, Deus foi lá e zerou a sua conta. Você ficaria contente ou não? Se você tivesse uma dívida de R$1 milhão e alguém pagasse a tua dívida de R$1 milhão, você ficaria contente, sim ou não? Ah, pastor, R$1 milhão não é minha dívida, mas eu devo 150, 200, 300, quem sabe o cheque especial que está estourado em 2, 3 mil reais. Imagina que alguém foi lá e pagou a tua conta, você ficaria muito contente. Agora imagina que além de pagar a conta e zerar a dívida, esse alguém depositou o mesmo valor na sua conta, o que você acharia? Bênção ou não? É bênção ou não é, irmãos? Nós éramos pecadores.
A nossa dívida era alta. Jesus pagou a nossa conta, louvado o nome do Senhor. Mas mais do que pagar a conta, Jesus depositou um crédito em nosso favor, que é a justiça de Deus. Sabe o que isso significa em linguagem bem popular, bem simples? Que quando eu e você chegarmos na presença de Deus, Deus não vai ficar olhando para as anotações, para verificar se nós fomos bonzinhos, se a gente acordou de manhã cedinho todo dia, se a gente não faltou na escola dominical, se a gente fez isso certinho, se não fez. Deus não vai olhar para nada disso. Ele vai olhar para a conta e vai ver o depósito que foi feito em nossa conta, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. E é essa conta que vai fazer a diferença, para que o Senhor olhe para cada um de nós e diga: vinde benditos de meu Pai. Por isso, irmãos, que é importante nós entendermos o sentido daquilo que Jesus fez por nós. Deus não é o calculador do pecado, mas Deus é o nosso libertador. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, a palavra grega que ele usa, tetelestai, significa está pago, está completamente pago. Deus pôs a justiça de Cristo em nossa vida, porque primeiro Ele nos deu o perdão dos nossos pecados. No perdão a nossa dívida foi totalmente quitada. Na justificação, além da dívida ter sido quitada, ainda recebemos em nossa conta um depósito de valor infinito, a justiça de Cristo. Paulo conclui esta mensagem aos seus ouvintes com um apelo. Um apelo para que não recebam esta graça de Deus em vão. Quando é que nós recebemos essa graça de Deus em vão? Quando nós não vivemos para Ele. Mas também conclui este apelo aos ouvintes, àqueles que têm a vontade de adiar a decisão. Quem sabe você entrou nesta noite, neste lugar, e você não tinha consciência daquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não só pagar cada um dos seus pecados, mas colocar na sua conta um crédito favorável, não apenas para você chegar diante de Deus e viver a vida diante de Deus, mas para você começar já aqui e agora a desfrutar de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe você nessa noite precisa tomar uma decisão, querido. Quem sabe no tempo que passou você foi um crente de igreja, que viveu com a Bíblia debaixo do braço, mas não foi capaz de estender a sua mão para que Deus usasse a sua vida. Não adie essa decisão. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus te usar como um canal de bênção. Deixe Deus usar a sua vida para transformar muitas vidas. Não adie a sua decisão. E quem sabe você está aqui conosco nessa noite e você precisa fazer uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Não precisa você vir à frente, não preciso que você seja contabilizado no rol das pessoas que no dia 13 de dezembro entregaram as suas vidas para o Senhor. Mas você pode tomar a sua decisão no caminho que você estiver, e o Senhor honrará a sua vida de uma forma especial. Quero convidar